Vamos continuar aí, pessoal. Vamos continuar aí. Exercício 1 da página 30. Vamos lá. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre os números de pessoas transportadas como escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino. Sobre a escravidão no Brasil, é correto afirmar que 1. O Quilombo dos Palmares, organizado no interior do atual estado de Alagoas, é considerado o mais importante do período colonial e foi liderado por Zumbi dos Palmares. Correto. Tá? Dois, o Dia da Consciência Negra celebra a assinatura da Lei Áurea. Consciência Negra é dia 20 de novembro. Lei Áurea aconteceu em outro dia, se eu não estou enganado. Que proclamou a liberdade dos escravos. Está errado, pessoal, está errado. 4. Aos escravos só restava a rebeldia como forma de reação, a qual se manifestava através do assassinato de feitores, das fugas e até o suicídio. Não havia qualquer forma de negociação com as vistas a melhores condições de vida por parte dos negros. Está errado também. Tá? 8. Eram chamados de quilombos por espaços determinados para alojar escravos destinados ao comércio e foram fundamentais na estrutura produtiva dos engenhos de açúcar. Errado também. 16. No continente africano, vários povos estavam divididos em etnias organizadas em tribos, clãs e reinos. Apesar dessa divisão, a unidade desses povos foi uma forma de resistirem à escravidão e não serem transformados em mercadoria. Pessoal, foi justamente a falta de unidade desses povos que fez com que o tanto de gente que era vendido na costa africana que foi vendido. Tá? 32. A Constituição de 1988 afirma que cabe aos remanescentes das comunidades quilombos que estejam ocupando suas terras o reconhecimento da propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o título definitivo. Este artigo da Constituição solucionou a questão quilombola no Brasil. A questão quilombola no Brasil não é resolvida até hoje. Tá? Só para deixar claro. 64. Através das obras do pintor desenhista alemão Johann Moritz Rugendas, é possível conhecer os aspectos do cotidiano da escravidão. Ele aqui esteve no século XIX e deixou preciosa fonte iconográfica sobre a vida no Brasil. Tá correto. Pessoal, tá corretíssimo. Tá? Somatória vai dar 65. Beleza? 64 mais 1. 2. Considere a linha do tempo e 5 acontecimentos importantes na história do Brasil no século XIX, relacionados a seguir. Tá? 1824, 1835, 1836, 1850, 1870. Vamos lá. Primeira Constituição Brasileira, 1824. Tá? Primeira Constituição Brasileira, então, 1824. Revolta dos Malês na Bahia, acontece em 1835. 1836, café começa a ser produzido no Vale do Paraíba. Tá? E aí, 1850, abolição do tráfico negreiro. 1870, Guerra do Paraguai. Tá? Aí, então, a alternativa correta vai ser a E. Beleza? 3. O imperador Dom Pedro II era um mito antes de ser realidade. Responsável desde pequeno, pacato e educado, suas imagens constroem um príncipe diferente do de seu pai, Dom Pedro I, que era um baita de um boêmio, vagabundão, que torava o pau por aí. Não se esperava do futuro monarca que tivesse os mesmos arroubos do pai, nem a imagem de aventureiro, da qual Dom Pedro I
não pôde se desvincular. A expectativa de um imperador capaz de garantir segurança e estabilidade ao país era muito grande. Na imagem de um monarca maduro, buscava se unificar um país muito grande e disperso. Segundo o texto, quais os significados políticos da construção de uma imagem de Dom Pedro II que o diferenciasse de seu pai? Espera-se, pessoal, que a figura do segundo imperador deveria ser marcada pela responsabilidade, pelo decoro e pelo senso de dever. E que ele não fosse igual ao pai dele, né? Mulherengo, vagabundo, que torasse o pau por aí, né? Nem ia na casa da amante, esse tipo de coisa, certo? Que características do período regencial ameaçavam a estabilidade do país? As disputas políticas entre liberais e conservadores, que era uma luta que acontecia. E aí, para isso, Dom Pedro II ele cria uma comissão, uma comissão de conciliação, onde ele junta os dois partidos. Os dois partidos, na verdade, eles só estão interessados no poder. Eles não estão nem aí por qualquer outra coisa, certo? A fraqueza do comando dos diversos regentes, né? Os movimentos populares e a crise econômica. É o resto da resposta da B. 4. O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras: 5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final. Primeiro, o espírito daqueles que criavam opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que faziam valer por meio do parlamento, dos mítins, reuniões públicas, da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais. Segundo, a ação coercitiva de que se propunha destruir materialmente o formidável aparelho de escravidão, arrebatando os escravos do poder dos senhores. Terceiro, a ação complementar dos próprios proprietários que, à medida com que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas fábricas. Quarto, a ação política dos estadistas representados nas concessões do governo. E quinto, a ação da família imperial. Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi resultado de uma luta de ideias associadas a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que libertavam seus escravos, de estadistas e de ação da família real e imperial. Pessoal, está correto. A alternativa A está corretíssima. Beleza? E vamos para a última página, 5. A 5 ela é de livre interpretação, eu não vou acabar passando aqui, tá? Até porque não tem gabarito aqui para ela. 6. O fragmento do discurso, eu não vou ler o discurso, tá? Parlamentar do imperador refere-se às mudanças em então curso do campo brasileiro que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de. A alternativa certa é a C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento de imigração. O que é o fomento? É atividade, movimentar, certo? 7. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos monarcas e seus contextos de atuação. A ideia de cada imagem evoca, respectivamente, Dom Pedro I, liderança popular, e Dom Pedro II, estabilidade política. Pessoal, agradeço que vocês tenham assistido esse vídeo e vamos estudar bastante. Valeu!